Aqui é o ateliê do Todd, do Top Kettler, e eu estou na coleção Wallace, em Londres, com Keith Dowen, o curador de armas e armaduras, e ele é simplesmente fantástico. Eu adoro vir a este lugar, é como se fosse minha igreja, de verdade. Fica no coração de Londres. Uma coleção fantástica, pequena, mas absolutamente de nível mundial de armas e armaduras, tanto asiáticas quanto da Europa Ocidental. Agora, eu vim aqui porque temos um Brick Hanford original e uma reprodução feita por mim mesmo. Vamos colocá-los lado a lado, analisá-los e conversar sobre eles. Fiz isso para integrar a coleção de manuseio do Wallace, porque isso é importante. Porque isso é útil. Acho que muitos, ao ver armas e armaduras, pensam, deve ser desconfortável de usar. É pesado de usar, então, na verdade, ter réplicas de peças da nossa coleção é importante. E agora Springport está chegando. Manusear e sentir a arma na mão, entender como usá-la. Isso não se aprende apenas olhando pelo vidro ou em fotos de livros. Então todas aquelas coisas fantásticas, Descrições vitorianas. da espada tão pesada que mal levanta, Sim. absolutamente fora de questão. Alguns mitos persistem. Muitas pessoas se surpreendem ao pegar uma espada, e eu penso, está travado. Então, mas vamos começar com o Pixel original, que eu nunca tive. Então eu tinha um prazo muito apertado para isso. Foram só 2 ou 3 semanas, se não me engano. Então eu tinha algumas fotografias, nem tive a chance de ir lá e examinar a peça. Ah, e também é diferente do que eu esperava. Isso é o que sempre é incrível ao chegar aqui. Temos uma pequena linha que parece uma solda. E foi para isso que serviu. Quando olhei as fotografias, achei que aquilo era rebaixado. Mas ao virar, a mesma marca do outro lado, algo inesperado para uma linha de solda, que deveria aparecer só de um lado. Bom, na verdade não, eu não tenho tanta certeza. Esse é o valor de realmente ter as coisas fora do estojo e manuseá-las. Você ganha uma nova compreensão e apreciação desses objetos. Ou, nesse caso, um pouco de mistério. Então eu vim olhar a adaga Ronald, a 476 é basicamente a adaga monstro. Vamos lá, todo mundo sabe. O que eu achei realmente fascinante nisso é que não há nenhum pino visível no disco superior. Não, tem sim. Não tem nada lá. E você esperaria fileiras e idade. Para mostrar alguma coisa. E não mostra. Então você olha para isso e diz, legal. Eu não faço ideia de como isso apareceu na minha mão. Não faço ideia de como isso foi montado. Essas adagas são tradicionalmente datadas do início do século XVI. Sim. Mas, na verdade, não sabemos exatamente de quando elas são. Existe um grupo delas no Presidente, mas elas também são um pouco misteriosas. Não sabemos exatamente quando elas foram feitas e para quem foram feitas. Mas com base em evidências iconográficas e nas proporções mais esguias, o fato de a de baixo ser menor sugere início do século XVI. Seria como se tivessem surgido um pouco antes, por volta de 1485. Absolutamente possível, sim. Mas não em 14. Aleijado. Não, definitivamente não. E essa curva aqui é algo que você realmente só viu no século XVI. Ah, é mesmo? Sim, esse tipo de detalhe. E isso permite que seja usado junto ao corpo. Então sim, isso permite que ele seja um pouco mais fino. Mas acho que também há uma pequena função de prender e parar a lâmina. Então ter esse retorno ali, sim, permite que a lâmina entre e não seja desviada. Isso também é interessante, porque muitos são obcecados pelos encaixes de espadas e lâminas, mas esta é uma faca de combate real. Ah, com certeza. E você tem um cabo aqui que eu acho tem cerca de 9 milímetros na base, e aí você tem uma espessura, então o encaixe saindo. Essa lâmina ela precisa ser bem afiada e bem reta. Sim, com certeza. E não pode ter mais de 6 milímetros de diâmetro. As pessoas olhariam para isso hoje em dia e diriam, isso é ridículo. Não, acho que existe a ideia de que uma adaga de combate ou rondel precisa ser grande e robusta. Não precisa ser. No fundo, é só um espeto melhorado. Essa é a parte mais ativa. Como dizemos, na mão é uma arma bem confortável com boa empunhadura. E, novamente, sabemos pela iconografia que alguns judeus usavam isso na adaga. Sim, quero dizer, acho isso surpreendente, porque, se não me engano, na reprodução que eu fiz, ela ficou um pouco maior do que a que fiz baseada na do museu. Mas parece, digamos, 10 milímetros na parte de baixo aqui e 13 ou 14 na parte de cima. Parece que isso seria extremamente desconfortável. E, na verdade, quando você segura
Seus dedos realmente se encontram do outro lado. Você não está segurando de forma apertada. Não, mas eu acho que por causa do tamanho deste cabo. Isso é para uso com armadura. Que você vê em altares alemães do início do século XVI Santos, em armadura completa. E eles estão usando adagas, exatamente assim, e claro, a seção transversal da adaga. Isso serve para encontrar pontos fracos na armadura, atingir a axila, atravessar a cota de malha. Então, sim, é uma arma absolutamente funcional. E um dos nomes alemães para essa adaga silenciosa é Panzerstecher, você sabe, perfurador de armaduras. Então, você já viu aquele filme que eu fiz com Matt Easton, onde pegamos o Wallace Rondeleg e o usamos para perfurar muito bem? Não, eu não sei. No primeiro filme, eu fiz um punhal Rondel com material tradicional, ou seja, aço puro, construção de época de guerra, o mais próximo possível da peça original, exceto pelo misterioso pin no topo. No segundo filme, escrevi para Wallace e o Dr. Toby Caprala, que estava aqui na época. E nós comparamos os dois lado a lado e analisamos como estamos fazendo hoje. No terceiro filme, eu tenho Matt Easton, que é um especialista em artes marciais e em armas. E nós atacamos malha com ela, atacamos tecido, armaduras e placas. 12 milímetros. Placa, certo. Resultados extraordinários, realmente extraordinários. Mas colocando isso em tecido, armadura ou malha, é como se não houvesse resistência, quero dizer. Colocamos em um alvo de espuma de arco e flecha. Tem um pouco de movimento e basta pressionar para baixo que ele vai direto. É impressionante. Então estes não teriam problema algum. E novamente, em representações do século XVI e XV, você vê caras apenas se inclinando sobre isso, usando todo o peso do corpo. Através do punhal. Sim, você vai conseguir atravessar uma quantidade enorme de armadura. Então, novamente, estávamos usando 1,2, que não é a espessura de uma couraça ou de um capacete, mas era só por curiosidade mesmo. Sim, acho que ao verem adagas e compararem com uma alabarda, muitos pensam, a arma grande é assustadora e perigosa. Na verdade, uma adaga é uma arma incrivelmente perigosa e precisa. Bem, acho que quando você observa muitos combates pós-corte, seja com machado de batalha, ou cutelo em um navio, ou prisioneiros do século XIX, por exemplo. Elas são pequenas, com certeza. Adagas são clássicas. Exatamente. Elas são pequenas, mas sempre me perguntei sobre as adagas. É engraçado como as modas mudam de direção. Sim, com certeza. Uma das coisas que acho curiosas são, O que eu vi, um olhar para eles como sendo como Court-Rondeless, do final do século XIV, você os verá com frequência e, curiosamente, pendurados de cabeça para baixo. Sim, você vê. Eu adoraria saber o mistério. Eles são pequenos, têm cerca de 15 centímetros de largura. algo assim. Como todas as armas ou acessórios, eles são tanto joias de moda quanto objetos práticos de combate. Acho que isso é muito esquecido. É o aspecto de joia das coisas. Quero dizer, eu fiz uma réplica de uma da coleção Rothenberg, que tem um cabo cravejado com grandes taxas e é simplesmente desconfortável. Ela vai ficar quando você... Coloca na sua mão, sabe? Ótimo, mas não é confortável. Mas você usa por 30 segundos uma vez por mês. É. Exatamente. O resto do tempo é desenhando. Então agora vou comparar os dois lado a lado. Então eu fiz isso de memória, com 15 milímetros. Vou chutar que o topo dessa bomba aqui tem menos de 1 milímetro de espessura. Dá para sentir isso. Ver isso? Então estou pensando que isso deve ter uns 480 milímetros. Nós chegamos a Uma construção semelhante. método. O que eu tenho aqui é a parte de baixo desse par de discos. Ela é curva e então o disco de cima vem por cima e a borda é apenas prensada por baixo, que é um método que eles usam bastante. Então você não precisa soldar, não precisa usar estanho, você literalmente só Crimpa. uma peça sobre a outra. Essa costura é visível na original, Você pode vê-la ali. No entanto, ela é feita muito... mais delicadamente nesta aqui. O que não estou dizendo, na verdade, não tenho certeza. Já falei que meu trabalho é às vezes grosseiro, e neste caso é ainda mais. Mas está perfeitamente correto. Sabe, há outros exemplos que eu vi onde fizeram exatamente o que eu fiz aqui. Eu acho que o que eles fizeram nesse caso foi... Eles realmente cortaram um... Pequeno degrau na parte de baixo.
de forma que ele é dobrado, e quando é limpo, fica quase invisível. Quero dizer, é um trabalho muito delicado, mas isso faz parte da dificuldade. Quando eu tenho algumas fotos assim, você não consegue ver direito como é o braço do Million. Interessante, será que fiz assim por ter sido às pressas? Talvez eu teria escolhido esse jeito de qualquer forma. O que você acha? Como acha que me saí? Na verdade, eu vejo muito bem. Você percebeu a irregularidade porque as linhas não estão igualmente espaçadas. Então, o primeiro foi meu erro. Acho que são todos erros. Mas eu acho que, sabe, uma das coisas é que se você olhar para qualquer peça de armadura ou arma, até mesmo algumas das melhores peças, há erros. Há inconsistências, as coisas não são simétricas e eu acho que, sabe, em boas réplicas isso é reproduzido. Acho que o erro às vezes é querer tudo perfeito demais, tudo certinho. Eu não estou usando ferro, porque você começa a perder a utilidade da sola. Sim, com certeza. Estou vendo o original aqui, eu faria isso. Algumas partes do que eu fiz não são tão boas, algumas são mais regulares. Quero dizer, aquele conjunto de linhas de tendência claramente não é barril. Aquele conjunto claramente não é barril, mas é por isso que eu realmente não meço tanto. Não, eu faço. Sim, absolutamente. Era assim que eles viam, sabe? Não viviam de lixar. Disco original número, feito pela experiência de discussão. Quero dizer, você vê isso na série que está preservada em Dresden, sabe? Todas são um pouco diferentes, elas claramente são metade da série. No geral, eu fiz um trabalho muito bom. Sim, acho que tudo está proporcional ao original. Sim, mas aqui você deixou um pouco menos largo, mas conseguiu captar o afunilamento que tem no original. Estou satisfeito com o resultado. Para mim, a principal diferença é como agrupei aqui em cima, que foi prensada do mesmo jeito, mas eles fizeram um pequeno rebaixo e eu também fiz outro rebaixo. Então me fale sobre isso. Vire aí, porque eu pensei, bom, isso é bem fácil. Você só bate com um martelo e pronto, mas não é assim. Quero dizer, deveria ser exatamente assim, mas você quer que sua virada fique realmente bem definida. Não exatamente quadrada. Não. Claro, ao dobrar tudo com a espessura, cria-se um raio. O objetivo é manter esse raio o mais apertado e bom possível. Se apenas colocar no torno e dobrar, o raio fica muito grande. É certo, uma coisa que eu percebi nesse aqui está do lado de fora. O caso é que você tem algum tipo de latão nos dois aqui. Não, isso com certeza não é Gilmore, porque não está em nenhuma das outras peças que sobreviveram. E eu só queria saber, o que você acha? Nem tinha notado. Vou te contar o que está acontecendo ali. Bem observado, essa é a linha World. Ah, sim. Essa é a linha World, ali embaixo. E não parece uma linha de braseiro, mas aqueles pedacinhos de latão que identificamos realmente parecem cérebros. Não vejo braseiro em outro lugar além daquele. O que é interessante e levanta questões sobre o encaixe e acabamento. Ah, na verdade, isso também é muito interessante. Desculpe. Acabei me distraindo sozinho ali. Isso é uma daquelas coisas que te dá aquela qualidade de ajuste e acabamento. Se você olhar aqui, tem várias marcas de lima, sabe, subindo em direção ao meio. Tem. E isso seria imperdoável em uma peça moderna. Simplesmente não foi adequadamente ou perfeitamente bem limpo. Mas então, desculpe, o que me distraiu foi, olha só isso, descendo pela lâmina de novo, até o final da lâmina, há uma rachadura laminar, quase até a ponta e novamente totalmente imperdoável. E isso não apareceu depois de um tempo, isso foi vendido e comprado, com uma rachadura enorme ao longo de toda a lâmina. Acho esse detalhe interessante, pois mostra como somos rígidos quanto a isso. Sabe, isso funcionou. Cumpriu o papel. Alguém pagou caro por essa peça. Alguns arranhões se perceberam, lâmina rachada se perceberam. Eu nunca tive isso, mas essa é outra característica engraçada. Não sei se você notou isso com adagas triangulares. Foi a primeira que fiz. Coloquei a lâmina nela e passei muito tempo nisso. Estou muito orgulhoso e satisfeito comigo mesmo, montei tudo e pensei, nossa senhora, a lâmina está na parede. E de qualquer direção que você olha para essa faca, parece que a lâmina está fora do centro. Realmente parece sim, de verdade, olhando de lado. Está completamente errado, mas quero dizer, apenas faça isso.
Sim, é engraçado, mas lembro que, quando fiz isso, só pensei, meu Deus, não. Há uma corrosão bastante forte aqui no topo, mas o resto da lâmina está em ótimo estado. No geral, essa faca poderia ser usada amanhã. Sabe, é mais ou menos isso. Sim, com certeza sim. Mas você sabe o que causou isso? Foram centenas de anos em uma bainha? Acho que isso é o mais provável. Digo, temos duas adagas dessas. A outra é um pouco diferente. Essa é a AU 729 e essa ainda tem partes da bainha de couro original, mas está rachada e quebrada. Não me surpreenderia se essa adaga tivesse ficado anos em uma bainha igualmente rachada e quebrada, corroendo de forma preferencial. Mas sobre como isso entrou para a coleção Wallace, foi em 1871, veio da coleção de Ponteneva Kirk, então ele tinha uma coleção realmente boa. Em Paris ele era a casa do superintendente de belas artes. Ricardo Wallace comprou a coleção após a queda do Império Francês durante o sim, por 600 mil francos, o que... Era quanto? Uma pequena fortuna, realmente. Mas o Wallace estava no mercado, ele estava fazendo muitas compras em 1870 a 1871. E Neva Kirk veio para cá com o exílio, manteve sua coleção na casa de um amigo em Paris e disse para Ricardo Wallace, eu tenho essa coleção, você quer? Porque eu não posso voltar para a França agora, e ela veio para cá. Mas fora isso, nós realmente não sabemos muito sobre essa coleção. Quero dizer, eu já falei sobre outros exemplos em Dresden. É possível que isso tenha saído de Dresden durante as guerras napoleônicas. Então, muitos dos itens dessa coleção, da parte de Newkirk, foram retirados de castelos de arsenais na Áustria e na Alemanha. Durante as campanhas de Napoleão, entraram no mercado de arte em Paris e foram logo adquiridos. Assim, é possível que tenham chegado aqui dessa maneira, mas não sabemos ao certo. As coleções do museu foram reunidas no século XIX, sempre restando dúvida sobre a procedência. Sim, com certeza. Isso para mim, absolutamente. Bem, Uma aceitação. Quero dizer, há coisas na coleção que o Wallace comprou como originais, mas agora sabemos que não são. Mas sim, não há absolutamente nada que nos diga nada. e a marca nela? Essa marca é comum nesta e em outras séries de adagas, mas novamente não sabemos exatamente quem era essa pessoa. E, infelizmente, os registros em Dresden não estão completos, então não temos algo como fulano tinha permissão para produzir uma dúzia de adagas. Mas a adaga deve ter vindo de Dresden. Acho muito provável, considerando que a maior concentração está lá em Dresden hoje. Ah, então, você acha que isso é como um estilo local? Ou foi só... Você certamente vê esse sinal por toda a Alemanha, então ele aparece em obras de arte do sul da Alemanha, assim como nas do norte, então é um estilo alemão, sim. Se isso começou focado na Saxônia, por exemplo, novamente a gente realmente não tem evidências, é possível. E então, eu acho que o último ponto sobre isso era a bainha queimada na frente. Isso é completamente rejeitado. Eu suspeitei desse caso do quartzo. E isso é uma maneira bem medieval de fazer as coisas. Mas nessa época, eles já estavam começando a pensar em passantes de cinto, por exemplo. Então eu sei que, novamente, o famoso holotager que você tem da linha de talheres. É engraçado, na verdade, não é? Parece mesmo que tem um pequeno clipe de mola de metal na parte de trás. É, parece mesmo. Realmente parece que tem um clipe de mola, tipo daqueles de adaga de comando ali. Não. É um passador de cinto de couro, cuja parte de baixo soltou. Então, acredito que há boa chance de realmente ter sido um passador de cinto. E isso também, para mim, combina com o fato de ter aquela pequena dobra virada para baixo, porque se ele fica pendurado aqui, não importa muito como são as dobras. Se ele está preso ao seu corpo por um cinto, isso se torna mais importante. Mas quão comuns você acha que eles eram depois? Acho que não tão comuns quanto viriam a ser. Não, com certeza. Então acho que fazer desse jeito é bastante razoável. Mencionamos antes sobre adagas inclinadas para baixo na cintura. E sim, você vê essas adagas sendo usadas bem justas contra o cinto. Mas eu não diria que esse é um método universal novamente. Apenas uma capela para suposições. Eu só coloquei Um pouco de boa confiança aqui. um pouco de decoração. Sim, eu tenho um sonho. Esses triângulos, como você chama no topo, rolaram até aqui. Sim, é algo feito de forma bem simples. Não acho que isso tenha um status particularmente alto. Onde você colocaria isso?
certamente tem um status de cavaleiro ou algo assim, é um termo bem amplo, na verdade. Mas não, isso não é algo que o eleitor da Saxônia, por exemplo, usaria. Isso é algo para a casa dele. Talvez para alguém da casa, como um guarda-costas. Sim. Bem, eles realmente deixaram isso bem achatado, percebe? Porque fazem parte das suas joias. Quando você anda por aí, eles poderiam ser, mas existe algo assim nas armaduras de Maximiliano do início do século XVI. Pode ser bastante severo, bastante utilitário de certa forma, então não vejo isso como sendo Incompatível? com alguém de alto status. Sim, mas eu realmente gostei do que eles deram a eles. Estou geralmente satisfeito com o quão próximo ficou. Eu não sou nem um pouco como um ditador rebaixado no topo. Gostaria de ter percebido isso agora. Fora isso, acho que é um perigo adorável. Adorável. Está em tão bom estado. É tão icônico. É uma peça tão icônica do seu tipo. Esse braço é bem conhecido. Não estou familiarizado com isso em Gresham. Achei que seria diferente. Era mesmo. Na verdade, o Museu Geórgia é algo que nunca fiz. É isso mesmo. Antes de terminar, vou dizer o que me decepciona. O que me decepciona um pouco é que o topo disso aqui é completamente plano, assim como era o meu. E isso simplesmente parece errado. Acho que estratégia. Eu só queria ver um pouco disso, talvez isso faça parte. É uma daquelas coisas. Tudo isso é sobre pegar, moer. E quando você espera ver algo e não vê, Isso engana seu olhar. eu esperava que fosse diferente, mas agora estou preocupado e confuso, pois não mudou nada. E absolutamente. Prazer em Ter conseguido fazer isso. A coleção de eclosão. Então venha até as comportas. Confira este lugar. Se você estiver em Londres, fica bem no centro. Tem pinturas, não se preocupe com elas. Tem arte sim, e é simplesmente fantástico. Você pode tomar seu café. Então, muito obrigado, Keith. de nada. Obrigado. E obrigado, Richard Wallace, por reunir essa coleção há 140 anos ou algo assim. Brilhante, obrigado e nos vemos novamente. Valeu, pessoal!